Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre juízo final. O juízo final está dentro do tema da escatologia, que são os encontros que nós estamos tendo. Eu sou Valdeir Contaifer, estou falando aqui um pouco de longe, eu estou na Ásia, cumprindo meu ministério aqui na Ásia, e eu peço que você esteja clamando a Deus por nós, né? Que o trabalho seja frutífero a cada dia. Obrigado. Bem, eu estava dando uma conferência teológica, aí alguém pegou e me fez a seguinte pergunta. Pô, Pastor Valdeir, para que um juízo final? Se Deus já sabe quem vai... quem será salvo e quem vai para a perdição, para que o juízo? Para que todo esse esforço, né? E é uma pergunta bem interessante, mas a resposta dessa pergunta, ela tem a ver com quem Deus é, com a pessoa de Deus. Porque, apesar de Deus saber todas as coisas, porque Ele tem controle do universo, o universo está na palma da mão dele, por assim dizer, né? Deus não fica andando pelo universo das coisas. Ele criou o universo e Ele detém o universo. O universo é sustentado pela força dele. Cada átomo que existe construindo a realidade está sendo mantido energeticamente, inteligentemente, por uma mente que controla todos esses processos e faz com que tudo exista. Como Deus tem controle sobre tudo, Ele sabe todas as coisas. E Ele não apenas sabe na sequência das coisas, mas Ele tem a capacidade de ver o tempo também. Porque a matéria e tempo foram criados no mesmo instante, né? Quando Deus criou a matéria, surgiu o tempo, porque a matéria desgasta, ela começa a contar o tempo, por assim dizer. Então, a gente não aplica o conceito de tempo para Deus. Deus é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo. Então, a gente não diz que Deus tem uma vida longa, né? Deus está além do tempo e Ele mantém o tempo. Ele mantém a história, Ele mantém a realidade. Então, Deus sabe tudo, realmente. Mas as coisas não ficam na mente de Deus. Ele não, isso vai acontecer assim, acontecer dessa forma, então eu não vou deixar acontecer. Não é assim que as coisas se dão, né? Pelo tipo de pessoa que Deus é. Então, Deus permite que aquilo que Ele sabe que vai acontecer, é claro que pode escolher, né, o que Ele quer e o que Ele não quer, mas Ele permite que as coisas aconteçam na história, aconteçam na realidade, e que a realidade manifeste cada uma das coisas que Ele sabe que acontecerá. Só que ele tem um senhorio, Ele é Senhor de tudo, né? Ele tem domínio. E por Ele ter domínio, por Ele ser Senhor, então Ele pode, inclusive, encaminhar o tempo como Ele deseja encaminhar. E é claro que Ele encaminha, porque Ele é Deus. Se Ele deixasse todos os processos aleatórios, então Ele não teria senhorio nenhum, né? E não é assim que as coisas se processam. Ele tem um senhorio. Ele coloca balizas na história, para que a história ande e caminhe dentro da baliza que Ele colocou. Agora, o que Ele deu para mim e para você? Ele permite, né, que nós estejamos no caminho histórico que ele planejou. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Você tem a capacidade livre para operar dentro do caminho das balizas que Ele colocou, né? É mais ou menos assim. Eu estou falando de coisas eternas e de coisas invisíveis e de propósitos insondáveis. Então é claro que tem erro nisso, né? Tem um grau muito grande de incompreensão. Mas na revelação do que Deus tem nos dado e o que Ele permite a mim estudar como pessoa que Ele tem escolhido para ministrar coisas espirituais, eu tenho entendido assim. Então, algumas pessoas têm muita dificuldade com livre-arbítrio, livre escolha.
Eu quero dizer para você que existe a escolha. Se não existisse escolha, Deus não diria, escolhei hoje a quem servais, né? Pela boca de Josué, né? A quem você quer servir? Né? Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhei a bênção, para que viveis vós, vossos filhos. E aí o Senhor, Ele permite, nesse caminho, nas balizas que Ele colocou, que a gente tenha alguma possibilidade de liberdade, porque somos seres livres. Seres livres sem escolha não é livre, né? Seria uma liberdade cínica, e não é assim que Deus é. Então as coisas acontecem na história, Deus permite que as coisas aconteçam. Por quê? Para as coisas se manifestarem, entendeu? Para nós nos manifestarmos, para nós mostrarmos quem nós somos. Então, isso, a palavra-chave para a gente determinar isso é relacionamento, né? Deus lida com relacionamento com a sua criação, especialmente com nós, né? Que somos criação dele. Então, as coisas não ficam somente na mente de Deus. Nós não somos um sonho de Deus, né? Nós somos verdadeira criação. E seria muito estranho. Pensa num pai, por exemplo. O pai sabe que o filho vai cair da bicicleta. Aí fala, bem, ele é pequeno, ele não tem equilíbrio, a bicicleta é de metal, o chão é áspero, se eu deixar ele dirigir, ele vai cair, então não vou deixar ele dirigir, então eu não compro a bicicleta. Alguém poderia pensar assim, né? Mas com Deus não é assim. Deus permite que a gente tenha o chão áspero, tenha o chão liso, tenha a bicicleta e consiga pedalar e nos esforçarmos para nos equilibrarmos. E Ele sabe até onde nós vamos conseguir andar nessa bicicleta, né? Mas Ele permite que essas coisas estejam dentro do processo histórico que Ele permitiu acontecer. Você compreende um pouco do que eu estou querendo dizer? Então, a história bíblica é uma história linear. Ela tem início, meio e ela tem um final, tem uma consumação. E Deus, então, estabeleceu oportunidades nessa história linear, mas ela vai chegar a um fim. Qual fim? O final que Ele quer, né? O final que Ele propõe, que é quando Ele vai julgar todas as coisas segundo o reto equilíbrio e equidade que Ele tem. Por isso a Bíblia fala de um juízo final. O juízo final é eticamente necessário, né? A gente precisa do juízo final para que as coisas no final se consertem e que não fiquem sem retribuição, porque vivemos num mundo de muita injustiça, né? Então, o propósito da nossa existência é manifestar quem nós somos. Fazemos escolhas e resultados que seguirão a essa escolha. E o propósito do juízo no tempo final é deixar muito nítido, muito claro, manifesto para quem? Para Deus? Não, Deus já sabe. Manifesto para nós mesmos. As nossas escolhas durante toda a nossa vida, durante todas as oportunidades que Deus nos deu. O juízo mostrará quem somos e a sentença pela multidão de atos que praticamos, né? Então, o juízo não é investigativo, não pode ser investigativo. O conceito de um juízo investigativo por parte de Deus é torto e antibíblico, porque Deus não precisa investigar, né? O juízo é manifestador. Aí Jesus explicou, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, verso 36 e verso 37. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Bem, a Bíblia diz que Deus determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, falando de Jesus, né? E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse discurso muito forte, né, de Atos 17, 31, diz que Deus julgará com justiça e quem vai julgar é Jesus. Então, o juízo final é um evento para o futuro, mas às vezes
Deus julga antes dos tempos apocalípticos. Por quê? Porque ele é Senhor, né? Deus não é refém dele mesmo, né? Eu uma vez escutei uma pessoa pregando, as coisas mais horríveis que eu já escutei foi nessa pregação, que eu estava uma vez investigando uma seita, né? E a pessoa pregando dizia bem assim: foi Deus que falou, porque ele falou, agora vai ter que cumprir. E eu determino que ele vai ter que cumprir. Aí eu falei: meu Jesus, como que as pessoas são tolas, né? Porque não compreende quem Deus é, não compreende as Escrituras, não compreende o poder de Deus. Ou seja, é um desconhecimento completo da revelação de Deus, né? E Deus revelou para você conhecido, né? Então, quando a gente olha para a pessoa de Deus, a gente percebe, né, quem é o Senhor e por que ele faz as coisas. E ele julga como ele quer e no tempo que ele quer, da forma que ele quer. E para o final, de forma geral, terá um juízo final, né? Então, o juízo de Deus pode ocorrer. Deus me julgar agora e eu morrer agora por causa do juízo dele. Ele pode fazer isso comigo, mas pode fazer com você também, né? Então, a gente precisa ter temor de Deus. Temor é mais do que reverência. Temor é um reconhecimento da autoridade, poder, majestade e sabedoria. Quem reconhece quem é Deus e o que ele pode fazer, treme, porque nós somos muito pequenos e ele tudo pode. Então, isso é o temor. Alguns traduzem como medo. Bem, a palavra no grego para temor, utilizada no Novo Testamento, é phobos, né? De onde vem fobia para a gente, né? Mas não quer dizer medo propriamente disso, quer dizer o tremor diante daquele que pode. Entendeu? E Jesus falou assim: eu direis a quem temeis. Não deveis temer a um bandido, a um autoritário que pode apenas matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Jesus falou: eu direi a quem deveis temer, aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse eu dizeis que deveis temer. Então, isso é que é o temor, né? Que infelizmente está perdido hoje por causa da desacralização, né? E por causa do secularismo. Então, tem se perdido essa pregação e essa verdade bíblica. Então, o juízo final, ele virá. Mas, por exemplo, quando Deus julgou Sodoma e Gomorra, foi um juízo, né? O pecado chegou a uma medida que Deus falou: não, chega, foi um juízo, né? Quando Deus expulsou os habitantes de Canaã na entrada dos filhos de Israel em Canaã, né, a conquista da terra de Canaã, foi um juízo, aconteceu um juízo. A rebelião de Coré e Abiú, né? E todos os companheiros que estavam na rebelião contra Moisés, mas na verdade era contra o domínio de Deus através de Moisés. Então Deus deu um juízo imediato, está lá em Números 16. O que aconteceu? A Bíblia diz que a terra abriu como num terremoto, uma fenda, e eles que estavam ali em cima, eles caíram no abismo e foram vivos ao Sheol, assim que a Bíblia diz. É uma coisa para você pensar aí, né, na sua teologia e capacidade de interpretação. Para mim só vem tremor e temor, né? Então, esse é o Senhor. E às vezes o juízo dele vem. No dilúvio foi um juízo sobre a terra, de Gênesis 6 e Gênesis 7, né? E a gente pode citar muitos, né? Mas também com relação a Enoque e Elias, também foi um juízo, né? Só que Deus julgou que estava bom para Enoque, vem para o céu, e levou ele, foi transladado. E o que aconteceu com Elias também. Então, essa é a capacidade de Deus. Deus não é refém de si mesmo, né? Ele é um ser livre, o único ser livre. O único livre agente mesmo é ele. Porque ele pode querer e fazer o que ele quiser. Porque ele tem a capacidade, tem a potência e tem o ato, né? Ele pode fazer. Ananias e Safira, em Atos 5, também foi um juízo.
E houve morte naquele momento, né? Foram julgados ali diante da igreja, e o Espírito Santo atuou porque estavam mentindo diante de Deus para fazer com que a igreja também entrasse num descaminho, né? E foi um ato de Deus, né? Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti. Ele está falando de Corazim, Cafarnaum, aquelas cidades impenitentes, né? De Mateus 25, 31 ao 46. Jesus fala, né? Porque essas cidades viram Jesus, viram os milagres, viram a pregação de Jesus. E Sodoma e Gomorra, com todos os pecados e tudo mais, talvez se Jesus estivesse lá, né? Jesus fala que teriam se convertido, né? Então, o juízo ele é misterioso para nós, não para Deus. Paulo apresentou para o nobre Félix sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, com a pregação dele, né? E trouxe temor, né? Aos romanos, Paulo disse, segundo a tua teimosia, é Romanos 2, verso 5, né? Segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti mesmo no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Ele está falando, né? Aos romanos, mas é para todos nós, né? Para que haja temor em nós. Em Hebreus, a exortação também é bem firme, né? Como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? O texto famoso de Hebreus 9, 27. Então, depois em Hebreus 10, 27, repete sobre isso também, né? Em 10, 25 fala para não deixar de congregar, e quando chega no 26, 27, ele vai falar sobre o juízo, no livro de Hebreus. Então, Pedro explica isso em 2 Pedro 3, 7, que pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, há um dia de juízo, há um dia de prestar contas. Quando isso vai acontecer? Bem, o juízo ele ocorre depois da segunda vinda de Jesus. Jesus pontuou o evento. Como eu falei, a história bíblica é linear, né? Então a gente consegue pontuar vários eventos, né? Alguns falam assim, como que é a interpretação, qual é a linha de interpretação apocalíptica? Olha, pode ter muitas linhas, mas uma coisa tem que ser um consenso entre nós, é histórica. A linha tem que ser histórica, porque a Bíblia foi escrita com a lógica histórica, início, meio e fim. Crescimento da revelação para o entendimento, ápice, clímax, né? E consumação. É assim que a gente vê a Bíblia, né? Então não tem como montar outro método de interpretação que não considere a história bíblica como linear, né? É histórica. Então o juízo ocorre depois da segunda vinda, né? Jesus falava assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Então, essa retribuição segundo as obras é o quê? É o juízo, né? Então, ele vem na glória do Pai, segunda vinda, e aí acontece a retribuição. Mateus 16, verso 27, né? Mas pode ver isso em Mateus 13, ali do 37 até o 43, pode ver em Mateus 24, que vai entrar ali no sermão profético, né? De 29 a 35, Mateus 25 ainda é sermão profético, de 31 a 46, né? Tudo isso a Bíblia fala de forma objetiva. E Paulo também diz sobre o juízo, quando ele está falando, situando o juízo após a segunda vinda de Jesus, ele fala bem assim, portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor. Então, o juízo será depois da vinda do Senhor, né? O qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, juízo sobre o mal, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. É 1 Coríntios 4, 5. Então, o juízo será um momento também de revelação. Os segredos dos homens,
serão conhecidos, né? É um juízo verdadeiro. Vai ter provas, né? Jesus Cristo estará assentado em um trono para julgar as nações. Mateus 25, de 31 a 33. Pode lembrar também de Hebreus 12, 23, né? E você se perguntar, e eu também, se não será Deus, né? Será Deus que vai julgar o mundo? Bem, a Bíblia diz que o juiz, no juízo final, será Jesus. Ele virá na segunda vinda e ele executará o juízo. Jesus é o juiz. Jesus veio a nós na função de Salvador e o Pai por si só já é juiz universal, né? Hebreus 12, 13 fala isso, em outros textos também. Mas Jesus explicou bem assim. É a palavra de Jesus em João 5, verso 22 até o 27. João 5. Jesus fala bem assim. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento e deu-lhe autoridade para julgar, pois é o Filho do homem. Então Jesus, como identificado como homem e representando a nós no sacrifício da redenção, ele tem toda a condição e capacidade e muito mais coisas para poder julgar. Então, por causa dessa identificação de Jesus com a humanidade na sua encarnação, ele terá o privilégio de bem julgar o mundo. Por isso, o apóstolo Pedro, conversando com Cornélio, né, sobre Jesus, ele fala assim, está falando de Jesus, né, Pedro, ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 42. Então, este é Jesus. As pessoas olham muito para Jesus, vê a imagem na cruz, vê representações artísticas, mas às vezes esquecem que ele é o juiz universal, Senhor do universo, Deus Criador, Senhor com capacidade de perdoar pecados e com capacidade de nos julgar no juízo eterno. Então é muito sério o que você fará de Jesus, chamado o Cristo, né? Paulo, falando com os atenienses, ele falou assim, que Deus determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que ele estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Atos 17, 31. E para eu terminar, né? Aos Coríntios, Paulo disse, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. 2 Coríntios 5:10. Isso concorda plenamente com 2 Timóteo 4:1, né? Quando ele repete esse ensinamento, né? Então, os crentes salvos poderão participar do julgamento também, porque Mateus 19, 28 e Lucas 22, 28 a 30 diz que se assentarão em tronos para julgar o mundo. Palavra de Jesus. 1 Coríntios 6, 2 e 3, Apocalipse 3, 21, Apocalipse 20, verso 4. Em todos esses textos, parece nos dizer que os crentes participarão do julgamento. Mas o julgamento será de quem? Bem, pela Bíblia, todas as pessoas serão julgadas e todo o segredo será revelado. Segundo Mateus 25, 32, 2 Coríntios 5, 10, que já citamos, né? Hebreus 9, 27, Romanos 14, 10, todos esses textos concordam na mesma coisa, todos serão julgados. E os anjos maus também serão julgados. Deus não poupou anjos quando pecaram, diz a Bíblia em 2 Pedro 2,4. Judas 6 fala a mesma coisa. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, os anjos maus serão julgados também naquele tempo.
Ele fala, e os anjos bons serão julgados? Não, né? Os anjos bons participarão reunindo todos os que deverão ser julgados, né? Os anjos bons são chamados anjos eleitos de Deus, né? Os processos lá no início, quando aconteceu a rebelião de Lúcifer, já aconteceu uma escolha eterna, né? Na revelação que Deus entregou sobre aqueles princípios da queda de Lúcifer e dos anjos maus. Mateus 13, 41 e 24, 31 fala sobre os anjos sendo julgados. E o juízo é definitivo. Todos os segredos dos homens aparecerão. O juiz é o próprio Deus que consegue ver tudo e discernir tudo. Ele tem a equidade para julgar todas as coisas e todas as oportunidades foram dadas para os homens. Não precisa de mais oportunidade, vivemos uma vida inteira para decidir, estudar, escolher e manifestar, né? Então, o juízo será permanente e será irrevogável. Por isso que a igreja cristã prega sobre penas eternas. Porque depois do juízo não existe apelação, vai apelar para qual tribunal maior? Se o próprio Deus e a tua própria consciência revelou quem você é. O mais sensato mesmo, irmãos, é aceitarmos a graça de Deus em Cristo Jesus e sairmos do juízo. Sairmos do juízo e da manifestação da ira do Senhor. Ira quer dizer retribuição pelo que os homens fizeram. Porque hoje ele permite isso de graça, sem você dar nada. Ele te entrega a salvação. Mateus 25, 46. Irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Escolhe a vida para que viva você e os teus filhos. Eu sou Valdeir Contaifer, estou falando para você sobre escatologia e falta apenas uma ministração, um encontro sobre isso, que vamos falar sobre o estado final. Aqui falamos sobre o juízo final, o estado final é o que nós falaremos. E aí terminamos essa sequência. Muito obrigado por nos acompanhar, que Deus nos abençoe. Amém.